Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre sociologia ainda, meio que uma continuação do vídeo anterior. A gente falou de origem e surgimento da sociologia e agora vamos ver a sociologia e o senso comum. Grandes temas da sociologia, imaginação sociológica e afins. Então, a sociologia é uma ciência que transcende o senso comum. Esta palavra pode ser uma palavra nova, mas, no seu vocabulário, mas a sociologia é uma ciência que transcende o senso comum. O que significa transcender? Transcende, né? Transcender. É elevar, é superar. Então, a sociologia é uma ciência que eleva, supera o senso comum. É muito mais do que o senso comum. O senso comum, ele é limitado, não questionado, irrefletido, ao uso de preconceito, mas, mesmo sendo limitado, não questionado, irrefletido, tendo uso de preconceito, ele não é irrelevante. Não é irrelevante. O senso comum não é irrelevante, mesmo apresentando características limitadas, não questionado, irrefletido e uso de preconceito. Todos somos dotados do senso comum e, com base nele, fazemos julgamentos e previsões, tomamos decisões e formulamos opiniões a respeito do ambiente que nos cerca. O senso comum formula opiniões sem qualquer compromisso, com provas ou evidências. A ciência, por sua vez, ocupa-se em descobrir o porquê, em explicar por que as coisas acontecem da forma como acontecem, em identificar as variáveis que tornam determinados fenômenos possíveis, outros impossíveis. Então, é basicamente questionamentos do porquê que tal coisa acontece e por que acontece daquela maneira e não de outra maneira, e por que também acontece daquela maneira e não da outra. Questionamentos, porquê, né? Explicação, descoberta. Vamos falar de imaginação sociológica. Imaginação sociológica, ela constitui um novo olhar. Esse novo olhar busca ir além do que é individual e, portanto, envolve a busca de respostas para inúmeras questões. Como, por exemplo, as questões, né? Como cada sociedade está organizada? Como que a organização social mudou ao longo do tempo? Que comportamentos os homens e os grupos humanos tiveram em cada sociedade, em cada momento histórico? Quanto a cultura é capaz de determinar as formas da organização social? Por meio da imaginação sociológica, o ser humano torna-se capaz de ampliar sua percepção de mundo e da sua própria vida. Aquilo que parece ser individual, né, as emoções, as angústias, torna-se objeto de reflexão a partir de um ponto de vista maior. A gente só pode compreender a realidade social se a gente olhar para além da nossa realidade pessoal. Então, a gente só pode compreender a realidade social se a gente vê além da nossa realidade, da nossa realidade pessoal. Assim, ter consciência da realidade social implica identificar as ligações entre uma série de realidades individuais. É para isso que serve a imaginação sociológica, e é desses elementos que a sociologia se ocupa. Vamos ver agora grandes temas da sociologia. Teoria sociológica, metodologia e epistemologia. Essa área compreende estudos sobre as principais teorias sociológicas, investiga métodos da pesquisa sociológica, e é basicamente isso. Então, teoria sociológica, metodologia e epistemologia compreende os estudos sobre as principais teorias sociológicas. Então, teoria sociológica, metodologia e epistemologia compreende os estudos sobre as
principais teorias sociológicas e investiga também os métodos da pesquisa da sociologia. Outro tema importante: sociologia da cultura e da educação. Esse tema, que é o Sociologia da Cultura e da Educação, ele reúne estudos sobre instituições culturais e processos históricos que envolvem questão cultural. Então, Sociologia da Cultura e da Educação reúne estudos sobre instituições culturais e processo histórico que envolve questão cultural. Outro tema importante: sociologia dos processos políticos e das instituições públicas. Aí, esse tema reúne estudos sobre pesquisa eleitoral, investigação sobre forma de representação política, cidadania, violência social, políticas públicas e relações internacionais. Tudo que tem a ver com processo político e instituição pública. Temos aí outro tema muito importante também, que relações sociais, são relações sociais de gênero. Nesse tema, reúnem pesquisas sobre a história da participação da mulher, as instituições femininas e questões que envolvem direitos da mulher na sociedade. Temos também sociologia na religião, que aí nesse tema são feitos estudos sobre instituições religiosas, a religião popular. Outro tema, por último e não menos importante, outro tema é estudo sobre a América Latina e a África Negra. Nessa área, o foco é investigar a realidade africana e latino-americana, sob o ponto de vista social, político e cultural. Como é que o sociólogo trabalha? Ele observa a realidade social, constrói ou adota categorias e conceitos e cria teorias e proposições. Quais são os objetivos da sociologia? São desnaturalizar, substituir preconceitos pelos conceitos, olha que legal. Conhecer os grandes temas, que são o que eu falei aqui, os grandes temas: teoria sociológica, metodologia e epistemologia, sociologia da cultura e da educação, sociologia dos processos políticos e das instituições públicas, relações sociais de gênero, sociologia da religião, estudos sobre a América Latina e a África Negra.